Caros alunos, vamos dar prosseguimento com a segunda unidade, onde nós vamos tratar da mudança, complexidade organizacional, ou seja, quão complexo seriam as mudanças dentro das organizações. Quando tratamos de mudanças, a gente tem que distinguir a questão do aperfeiçoamento de rotina, que seriam apenas mudanças superficiais, e a mudança como uma mudança complexa, uma mudança onde se pensa no processo como um todo e que tende a fazê-lo novamente. Então, não é apenas uma melhoria contínua, não é aperfeiçoamento de rotina, é uma questão mais complexa. Então, temos que distinguir como se fosse dois estágios. Alguns autores definem, inclusive, como mudança de primeira ordem e mudança de segunda ordem. Para entendermos melhor a questão da mudança, alguns autores falam um pouco da teoria da ação e do circuito de aprendizagem, que seria um circuito de aprendizagem simples e duplo, onde no primeiro, que seria o simples, é apenas um melhoramento, e no segundo pensa-se em todos os pressupostos básicos da ação, ou seja, uma reengenharia do processo. Isso também vai ao encontro do que falamos agora há pouco de mudança em primeira ordem e segunda ordem. Ao considerar uma organização pública como uma organização suscetível a mudanças, então entendemos que ela é atingida por fatores externos e o tempo todo ela é suscetível à mudança, ela está podendo mudar de governo a qualquer momento. Isso vai fazer com que mude secretarias, mude políticas públicas. Então, essa mudança é inclusive um fator de sobrevivência dela. Por que é tão complexo mudar? Mudar simplesmente incomoda muita gente. Por quê? Porque tira a pessoa da zona de conforto. Então, ela tende a vislumbrar um possível prejuízo, seja esse prejuízo econômico, seja esse prejuízo de poder, seja esse prejuízo de competência técnica, enfim, temos vários pontos a analisar com relação a isso. Quando mudar? Sempre a gente pensa em mudança a partir do momento em que eu esperava um resultado e esse resultado não foi atingido. Então, a partir desse momento, a gente pensa em algumas possíveis ações para que possamos corrigir essa diferença, essa lacuna entre o esperado e o realizado. E o que leva a mudar? Leva a mudar simplesmente pequenos fatores que ocorrem diariamente, como mudanças de lei, não tão diariamente, mas digamos que ao longo da existência da organização pública, novas disposições legais, a sociedade cada vez mais atenta às necessidades do povo. Então, isso tudo faz com que a população em geral cobre cada vez mais os nossos dirigentes. Então, os fatores também como globalização, tecnologia, não temos como desconsiderá-los, até porque isso faz com que presencie cada vez mais a cobrança em relação aos gestores. A partir do momento em que entendemos que a mudança, que a organização pública está aberta a fatores externos, que está aberto a tecnologias externas, então temos que entender que ela deve ser contextualizada para a realidade local. Não seria apenas trazer essas tecnologias, trazer esse modo de administrar e implantar grosso modo. Isso tudo tem que pegar a essência, temos que adaptar através de uma adaptação criativa, defendida inclusive pelo autor no nosso livro, e que faz com que haja uma depuração de todo esse conteúdo exógeno, de todo esse conteúdo estrangeiro, e que possa de fato ser aplicado na nossa realidade. Então, isso tudo é bem trabalhado, bem discutido quando falamos da redução sociológica e da antropofagia social. Para finalizar, nós temos a questão da comunicação, em que ela, apesar de ser uma coisa corriqueira e diária, ela pode muitas vezes
deturpar o sentido das coisas. O que seria a comunicação? O processo de comunicação nada mais é do que transmitir a mensagem através de um emissor e que ela seja recebida pelo receptor de uma forma que você queria, com o seu sentido. Mas muitas vezes ocorre uma interferência, ocorrem problemas durante essa comunicação e que causam consequências drásticas dentro de uma organização, dentro da realidade pública. Quais seriam as possíveis disfunções dentro do processo de comunicação? Nada mais seria do que a questão da filtragem, da não adequação da mensagem, da percepção seletiva por parte do emissor, dentre outros fatores que levam a deturpar o conteúdo básico da mensagem. Pessoal, com essas informações terminamos a segunda unidade e toda a nossa plataforma está abastecida com esses conteúdos, com esses slides, com atividades voltadas para tudo que está sendo discutido agora, que está bem claro no nosso livro. Com isso, temos um fórum também que é bem condizente com o que foi discutido. E encerramos por aqui. Desejo a todos bons estudos. Espero ter contribuído com a formação dos senhores.